Olá! Se você se lembra de existir durante os anos 2000, ou pelo menos um pouco depois disso, provavelmente você deve ter memórias do quão tecnologicamente otimista as coisas soavam, dos designs futuristas e polidos, cheios de elementos vibrantes e chamativos, até as próprias tecnologias que vinham surgindo ou se modernizando nesse período, como celulares, reprodutores MP3, pendrives, consoles de videogame e a própria internet, que abrange várias coisas por si só. Levando isso em conta, é interessante notar que essa perspectiva de um futuro otimista vigente no começo do milênio foi algo construído de forma gradual durante o século XX, seja pelos avanços tecnológicos do período, seja pelos eventos históricos, seja pela construção midiática no imaginário popular. Por isso, irei falar nesse vídeo sobre as expectativas acerca do avanço tecnológico pós-virada do milênio e de que forma isso afetou a internet dos anos 2000. Antes de se aprofundar no assunto, é relevante comentar sobre o tecno-utopismo. Essa ideologia aponta que a sociedade só poderá alcançar um estado de utopia por meio dos avanços tecnológicos e científicos. Apesar de ter uma origem desconhecida, Karl Marx é considerado um dos possíveis primeiros tecno-utópicos, por sua visão de que a evolução das máquinas pavimentaria o caminho para uma sociedade comunista. Ela é uma ideologia levemente controversa, principalmente por ignorar os impactos ambientais do desenvolvimento tecnológico. Mas nota-se que sua essência se internalizou implicitamente no imaginário popular do século XX devido a vários fatores. Eventos históricos como o período da Guerra Fria e suas consequentes corridas nucleares e espaciais impulsionaram o avanço tecnológico em meio à tensão geopolítica de duas potências mundiais. Houveram descobertas científicas, consequentes ou não desse período, que revolucionaram a forma de enxergar o mundo, como o desenvolvimento da mecânica quântica e da teoria atômica, da construção da bomba atômica e da invenção dos transistores. Além disso, várias mídias artísticas, em especial de ficção científica, se aproveitaram desse momento histórico para desenvolver essas narrativas focadas no futuro da tecnologia, tendo como exemplo os filmes De Volta para o Futuro e Blade Runner, que retratam de forma caricata e avançada a sociedade pós-anos 2000, se utilizando de veículos voadores, tecnologias controladas por comando de voz e arquiteturas metálicas e polidas. A própria ideia do novo milênio já era algo igualmente assustador e promissor, mas tudo isso citado expandiu ainda mais no imaginário popular essa perspectiva de um futuro ainda mais tecnológico e modernizado. E cada vez mais perto dos anos 2000, vários produtos e tecnologias surgem para enfatizar essa perspectiva. CDs, telefones celulares, computadores desktop e, mais notavelmente, a internet, e logo depois a web. Porém, esses dois últimos precisam de uma explicação mais aprofundada. O embrião do que viria a ser a internet, que é basicamente um sistema de redes de computadores em escala global, surgiu por volta de 1960, como uma tentativa dos Estados Unidos de criar uma rede de comunicações que sobrevivesse a um ataque nuclear. Porém, na década de 80, esse sistema de redes foi disponibilizado ao público, de forma gradual, em paralelo ao desenvolvimento e lançamento dos primeiros computadores pessoais. Com isso, as formas de se comunicar se diversificaram, o que abriu espaço para o surgimento dos e-mails e salas virtuais de bate-papo. Porém, foi apenas com a criação da web, que eu não vou me atrever a falar o nome completo, que a internet realmente alcançou o público. A web é basicamente um sistema hipermídia de documentos desenvolvido na década de 90 por Tim Berners-Lee, onde cada um desses elementos podem ser acessados por meio de um navegador web, desenvolvido por volta dessa mesma época. Graças à web e aos navegadores que possibilitavam o seu acesso, a internet passou a ter maior força. O que antes era restrito a militares e acadêmicos, agora passa a gradualmente ser utilizado por todo mundo. Em resposta a isso, a própria web, entre a década de 90 e de 2000, passa a se moldar para ter maior integração do usuário com o ambiente virtual. Redes sociais, melhoria de salas de bate-papo virtuais, melhoria de interfaces de uso, blogs, wikis, folksonomia, que são basicamente as famosas hashtags, entre outros. Esse período da web é chamado de Web 2.0, um termo cunhado pela empresa de mídia estadunidense O'Reilly Media, que sinaliza uma nova geração da forma com que a web é utilizada, sendo resumida como web enquanto plataforma. Nesse contexto, também se consolida o conceito de ciberespaço, um ambiente essencialmente virtual. É um termo que existia desde a metade do século XX, inicialmente cunhado por um coletivo dinamarquês chamado Atelier Cyberspace. Porém, o termo é mais lembrado por sua incorporação nas obras do autor de ficção científica William Gibson, em especial seu livro de 84 chamado Neuromancer. De acordo com Pierre Levy, autor de Cybercultura, o ciberespaço é o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores.
Dessa forma, percebe-se que as raízes do termo cyberespaço estão intrinsecamente ligadas a conceitos tecnotópicos, o que abre espaço para a análise de como esses conceitos influenciaram a web durante e após a virada do milênio, de forma a aplicar o ideal de um futuro tecnológico no espaço digital em surgimento, pelo menos até certo ponto. Tendo em vista o desenvolvimento do cyberespaço para algo voltado aos usuários, bem como a expansão da internet como serviço ao redor do mundo, o que se percebia era a gradual integração do mundo digital com o mundo real, por meio de elementos como a aprimoração de comércios digitais, tanto por lojas e empresas quanto por pessoas individuais, o desenvolvimento de aplicações web que permitem maior interação e integração do usuário com o aplicativo, como o Google Maps, por exemplo, a construção de um espaço digital globalizado, onde pessoas de todo o mundo podem trocar mensagens de forma rápida e eficiente, entre outras coisas. Consequência ou não dos ideais tecnotópicos em relação à virada do milênio, a web começa a ser moldada como um dos mais notáveis reflexos da visão do suposto futuro a ser concretizado. Sua expansão e adesão de serviços e elementos do mundo real em si mesma, assim como o acesso e a utilização crescente desses mesmos serviços, reforçaram a sua imagem inovadora e futurista, além de dar início ao que viria a ser a incorporação do cyberespaço e da tecnologia digital na vida da sociedade. Você consegue imaginar sua vida atualmente sem internet? Com isso em mente, empresas e usuários da web abraçam essa imagem criada do mundo virtual, a incorporando na sociedade de diversas formas. Um exemplo sendo o desenvolvimento de tecnologias que impactam de forma direta ou não o uso da web, como sistemas operacionais do Windows e da Apple, o surgimento de novos navegadores web, como o Google Chrome e o Mozilla Firefox, e o lançamento do iPhone, o modelo de celular smartphone touchscreen produzido pela Apple. Porém, no aspecto visual, o que se nota retroativamente é a incorporação de interfaces vibrantes e polidas em páginas web, em mídias visuais diversas e em tecnologias como celulares e computadores pessoais, de forma a retratar um espaço digital futurista, amigável e receptivo para qualquer um que queira adentrar e participar dele. De forma a alcançar ainda mais o público geral para a utilização da web, também é utilizado de princípios do design para torná-lo mais intuitivo. A exemplo do esquemorfismo, que incorpora visuais de produtos antigos ou arcaicos para referenciar a função de novas tecnologias. Pense no disquete como representação para salvar um documento, por exemplo. Isso tornou as novas tecnologias digitais mais amigáveis, mais intuitivas e mais acessíveis para o público. Dessa forma, surgem novas estéticas no mundo do design, essas com presença majoritariamente digital e uma visão centrada no otimismo tecnológico, tendo como exemplo o Frutigeraero, um termo cunhado somente em 2017 por Sophie Lee, mas que surgiu no começo da década de 2000 e prevaleceu popular no design digital por mais de uma década. O foco do Frutigeraero como estilo de design era centrado em elementos aquáticos e naturais, mesclando o urbano com o natural em visuais polidos e vibrantes. Ao incorporar a natureza em harmonia com espaços construídos e pensados para seres humanos, os visuais trazem ênfase nos ideais tecnotópicos de uma sociedade perfeita, e no sentimento de otimismo tecnológico propiciado pelo começo dos anos 2000. Nota-se também que a própria incorporação da web na sociedade é afetada por fatores como a forma que a digitalização de serviços cresce e se torna comum no cotidiano com o passar do tempo, o que impacta tanto a forma com que futuras tecnologias lidam com a web, quanto a própria visão do cyberespaço como algo tecnotópico, moderno e inovador. Tudo isso contribui para a consolidação da internet dos anos 2000 e tudo que deriva dela, como uma tecnologia inovadora, que apesar de diferir de muitas das expectativas relacionadas ao avanço tecnológico da virada do milênio, também representou e enfatizou uma visão otimista e tecnotópica, tanto para o século XXI quanto para o milênio que se segue. No final da década de 2010, percebe-se uma espécie de nostalgia do otimismo tecnológico vigente nos anos 2000, em algo denominado pelo marketing de nostalgia, uma nostalgia de períodos recentes da história. Assim, o que surge é uma espécie de retrofuturismo moderno, em que ao invés de se utilizar da estética do começo do século XX para criar cenários igualmente nostálgicos e futuristas, que é o cerne do retrofuturismo, se utilizava dos visuais decorrentes do otimismo tecnológico do final do século XX, influenciado tanto pelo desenvolvimento da internet, quanto pelas próprias visões tecnotópicas decorrentes do que se esperava da virada do milênio. Isso acarretou na repopularização de estéticas, de designs e de ideais do começo dos anos 2000 no cyberespaço atual, causado principalmente pela geração Z, e uma visão saudosa, otimista e rica em pastiches desse período. É entregue, assim como no retrofuturismo, uma mescla de tecno-utopia e nostalgia.
Em retrospecto, isso traz à tona o papel das expectativas criadas acerca de um futuro tecnoutópico para influenciar e moldar um período marcado pelo crescimento do mundo digital. O que se percebe é o impacto causado pelos ideais tecnoutópicos sobre a virada do milênio nas tecnologias e na imagem geral do que veio a ser o início do século XXI. Com isso, é relativamente possível visualizar a consolidação visual e sentimental no popular de um período de inovação e expectativas tecnológicas, bem como a forma com que essas mesmas expectativas impactaram no que é uma das tecnologias mais importantes no mundo atual, a internet. Obrigado por assistir.